Olá, muito boa tarde, meus queridos alunos. Estamos aí numa aula de fechamento, enfim, desse curso de extensão. Um curso de extensão aí que perpassou nesses últimos meses aí dentro desse momento de pandemia. Momento no qual o aluno mais engajado, aquele aluno mais dedicado, se valeu da pandemia, se valeu desse momento de isolamento social para aprimorar o seu conhecimento jurídico. E aí, nesse momento, eu já parabenizo a todos vocês que participaram desse curso de extensão. E esse meu momento com vocês é para dar um encerramento a esse curso de extensão, esse curso aí de aperfeiçoamento, enfim, onde tivemos a presença dos ilustres professores João Bofo e também do Igor Arruda, com as questões de direito constitucional, as questões de direito penal e processo penal. Além disso, eu pude acompanhar no grupo de WhatsApp a participação de cada aluno, demonstrando o engajamento tanto do corpo discente como do corpo docente dentro dessa temática de sucesso que foi esse curso de aperfeiçoamento, de extensão, voltado aí para o exame de ordem. Acrescento ainda que exame de ordem aí, estamos em um momento que o exame de ordem número 31, ele por hora encontra-se suspenso, os alunos já realizaram aí a primeira fase, aguardam uma liberação para a segunda fase. Então temos nesse curso alunos que já galgaram, já participaram da primeira fase do exame de ordem número 31 e aguardam aí então a segunda fase do exame de ordem. Nesse nosso encontro aqui, nessa aula final, eu busquei, enfim, procurei resolver algumas questões de primeira fase, especificamente todas as questões de direito do trabalho voltadas no exame número 30 da OAB. Então, vinculado aí à última prova de primeira fase, vamos resolver aí nessa nossa aula final, nessa nossa aula de encerramento desse curso de extensão, aí as questões voltadas ao direito do trabalho, contidas aí no exame número 30 da OAB nacional. Lembrando a todos vocês que a OAB, enfim, até o ano de 2010, ela era dividida por estado, ou seja, era incumbido a cada estado realizar a sua prova de ordem. Aí, a partir do ano de 2010, o exame tornou-se um exame unificado, houve a redução das questões, que eram 100 questões, para um grupo de 80 questões, e esse exame passou a ser um exame nacional, um exame unificado, um exame aí voltado às questões formuladas pela FGV, certo? Então, essa barreira colocada entre a vida profissional do advogado e aí os bancos acadêmicos, que vocês estão nesse liame, certo que cada aluno, cada estudante do direito tem um caminho a seguir, uma vertente profissional no seu íntimo em relação à carreira a ser seguida, recomendo a todos que realizem o exame de ordem. Aqueles que vão advogar, porque é condição sine qua non para a advocacia a aprovação no exame de ordem, e para aqueles que a priori não irão advogar, aí realizem essa prova como um fechamento, chave de ouro do seu curso, da sua graduação de Direito. Legal? Beleza? Bom, para aqueles que não me conhecem, sou o professor André Agostinho, tive o prazer aí de estar à frente da coordenação, enfim, desse curso de extensão. Os professores voltados ao curso foram o Igor Arruda e também o João Bofo, e também tiveram a participação aí de aulas tidas como especiais, enfim, com a presença de outros colegas aí da área jurídica.
Bom, adianto que tive o prazer de lecionar para os dois professores, que hoje são advogados brilhantes, e professores de quilate, professores de requinte, como vocês puderam aí se valer e aprender muito com as aulas e com aquele bate-papo, com aquele entrosamento de tira-dúvidas no grupo de WhatsApp. Legal? Bom, prova da ordem, professor. Já está liberado? Não está liberado? Como que está a concepção da prova da ordem? Meus queridos, há uma possibilidade do exame da ordem de segunda fase vir a ser realizado ainda nesse ano de 2020, na última semana de novembro ou na primeira semana de dezembro. Então, é possível que venha a ser realizado aí última semana de dezembro, última semana de novembro ou primeira semana de dezembro, a segunda fase. E isso gera, então, e habilita aí a possibilidade de um exame de primeira fase já logo em meados aí de janeiro, na segunda semana, aí, na segunda quinzena do mês de janeiro, dependendo da evolução dessa pandemia que nos assola aí de forma contundente atualmente no Brasil, certo? Essa pandemia, o início na China, enfim, e adentrou aí ao nosso país, certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqueles alunos, nesse momento, que já tiverem interesse em imprimir também o exame de ordem, uma das temáticas é a forma mais específica e de maior valia para aprovação no exame de ordem, é a resolução de questões dos últimos exames. Então, pegue dentro da sua conjectura de estudo e realize a prova, aí, as provas dos últimos exames de ordem. E realize de forma centralizada. Disponibilize 4 horas do seu tempo e tente resolver a prova inteira, certo? E aí, foque adequando tempo e adequando ali as questões. Uma dica aí é iniciar pelas questões de ética, certo? Então, para ganhar tempo na sua prova e em face aí da facilidade das questões de ética, num comparativo com as demais questões, você ganha tempo e mais acertos iniciando a sua prova pelas questões de ética. Então fica essa dica aí, resolver as últimas provas e sempre que for iniciar a sua prova de primeira fase da OAB, inicie ela pela prova de ética. Legal? Bom, voltado isso ao estudo da prova de ética. Ah, professor, como eu estudo a prova de ética? Resolvendo as questões do último exame e lendo especificamente o código de ética do advogado aí. Então esse é o foco, a letra da lei deve ser o seu estudo para ganhar tempo e aproveitamento em questões. Então o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética é aí a recomendação para o seu início de prova. Legal? Bom, questões então do exame número 30 da OAB relacionadas a direito do trabalho. Vou compartilhar agora com vocês a prova do exame número 30, a partir da questão 70. Estaremos utilizando a prova branca para o aluno se situar, aquele aluno que quiser imprimir essa prova, enfim, quiser ter acesso à prova no seu sistema. Vou disponibilizar também a prova em arquivo PDF vinculado aí a essa aula. Legal? Então vamos lá compartilhar. Grande abraço a todos vocês. Agora some a minha imagem e entra aí a prova especificamente. Vocês ficam acompanhando a minha voz e vamos realizando aí a resolução das questões. Legal? Deixa eu compartilhar aqui então. Compartilhamento. Aí. Bom, nesse exato momento, creio eu, que todos vocês, meus queridos alunos, queridos participantes desse curso de aperfeiçoamento aí e de extensão, estão vendo na tela de vocês a questão número 70 da prova branca da OAB. Então essa questão que está aí compartilhada na tela de vocês é a questão número 70, é a primeira questão voltada da prova,
para disciplina Direito do Trabalho. Disciplina essa na qual leciono e também tenho a minha atividade prática profissional como advogado. E me recordo que realizei o segundo exame unificado, já estamos aí no exame 30, no exame 31, né? Vamos resolver a prova número 30. Eu realizei o segundo exame unificado da OAB no ano de 2011, quando eu obtive aí a minha aprovação no exame de ordem. Então já se foram aí mais de 28 exames de ordem até essa nossa prova número 30, exame unificado. Legal? Bom, foco aí, então vamos ler a questão. Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata, na qual exerce a função de auxiliar de padeiro, com jornada de segunda a sexta-feira, das 12 horas às 17 horas. Meus queridos, muita atenção na hora da interpretação de uma questão da prova de ordem, porque, por vezes, eles colocam um texto aí contando uma história e nem toda a totalidade desse texto vai ser proveitosa para que você venha resolver, para que você venha encontrar a alternativa, né, dentre as 4 que o exame lhe apresenta, aí, A, B, C e D, qual alternativa de múltipla escolha é a correta. Então, a sugestão quando o aluno está fazendo a leitura da prova é que ele venha aí realçando, é que ele venha aí indicando alguns pontos específicos, como a jornada, como efetivamente o que se está cobrando aí da questão, que é o pagamento nessa aí do 13º salário. Então, por ser uma prova extensa, aí, quando você terminou de ler o enunciado, você está lá lendo a alternativa D, por vezes você já esqueceu o enunciado, então vá sublinhando aí a lápis, a caneta, enfim, quando você estiver fazendo a leitura de pontos importantes extraídos do enunciado, certo? Bom, outro ponto importante aqui, 13º salário, ó, pausa para alimentar de 15 minutos também aqui. Então, temos uma jornada de trabalho, ó, do meio-dia às 17 horas e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo pagamento do 13º salário, pois pretende utilizá-lo para comprar uma televisão. Tá vendo alguns pontos totalmente desnecessários? O que irá refrescar você na questão com que Reinaldo aí, que é o protagonista aí dessa questão, ele irá comprar. Aqui no caso vai comprar uma televisão, você vai comprar um patinete, uma televisão, uma bicicleta, um celular, pouco importa para a questão. Então, focamos aí na indicação dos pontos principais da questão. Então, verificamos aí que é uma questão que fala do 13º salário, 13º salário, também conhecido aí como gratificação natalina, né? Vem previsto desde 1962, é a Lei 4.090 de 62. Bom, vamos lá. Então, a respeito do 13º salário, assinale a afirmativa correta. Com a reforma da CLT, aí ele está dizendo da reforma trabalhista, né, aquela que se deu no dia 11 de novembro de 2017, entrando em vigor especificamente no dia 13, na segunda-feira. Então, a respeito do 13º, assinale a afirmativa correta. Com a reforma da CLT, a gratificação natalina poderá ser paga em até 3 vezes, desde que haja concordância do empregado. Bom, meus queridos, a reforma trabalhista não trouxe nada acerca da possibilidade aí da gratificação natalina ser paga em 3 vezes. O que pode ser pago aí em 3 vezes, na verdade, gozado em 3 vezes, em 3 momentos, é a questão das férias. Então, gratificação natalina não veio, não comportou aí esse parcelamento, essa possibilidade de pagamento 3 vezes. Então, essa questão é a incorreta por hora. Mas queremos a correta, queremos a afirmativa
Afirmativa correta. Primeira sabemos então que é incorreta. Legal. Segunda, a gratificação natalina deve ser paga em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Bom, ao que parece, essa é a questão correta, porque ela é ips literis, o artigo, ips literis é exatamente igual, o que vem disciplinado no artigo 1º e 2º da Lei 4.749 de 65, que foi aquela que disciplinou a forma de pagamento aí do 13º da gratificação natalina. Então, a priori, com a leitura, é a mais correta, é a questão correta. Vamos avançar aqui para ver se não tem outra questão também correta, inclusive podendo gerar que a questão venha a ser anulada. Vamos lá. Atualmente é possível negociar a supressão do 13º salário em convenção coletiva de trabalho. É certo que a reforma trabalhista trouxe a possibilidade aí de algumas questões serem acordadas aí no artigo 611A e 611B, o que pode e o que não pode ser acordado em convenção, acordo coletivo, mas a supressão do 13º salário não é uma das coisas que podem vir a ser suprimidas. O 13º salário ele é devido, então essa também é incorreta. E a D, o empregado tem direito a receber a primeira parcela do 13º salário juntamente com as férias, desde que a requeira no mês de março. Bom, essa é uma faculdade, é uma possibilidade, dependendo aí da vinculação, desde que conste aí convenção coletiva, acordo coletivo. Existem alguns empregadores que, ao encontrar as ideias junto com o empregado, firmam aí o pagamento da primeira parcela do 13º salário, junto com as férias ou junto com o aniversário daquele que ali se vale das suas festividades, né? Ou pago junto ao mês de aniversário, ou pago junto às férias. Desde que as férias ou o mês de aniversário se dê entre fevereiro e novembro, que é o período aí correto para pagamento da primeira parcela, e a segunda parcela tem como data limite até o dia 20 de dezembro. Logo, firmamos aqui a questão correta, é a questão número, a questão letra, desculpa, a questão número 70, a resposta correta é a letra D. Legal? Bom, vamos avançar aqui. Vamos à questão número 71, acerca aí de uma indústria de calçados. Vamos lá. Uma indústria de calçados que se dedica à exportação possui 75 empregados. No último ano, Davi foi aposentado por invalidez. Então, temos aqui um primeiro funcionário que foi aposentado por invalidez. Heitor pediu demissão. Um outro funcionário que pediu demissão. Lorenzo foi dispensado por justa causa. Olha, cometeu alguma falta grave. E aí Lorenzo veio a ser dispensado por justa causa. E Laura rompeu o contrato por acordo com o empregador. Rompeu o contrato por acordo. Legal, então é necessário saber se faz exportação, se não faz, quantos funcionários tem. Para essa questão, não. O foco dela é saber aí as causas de extinção do contrato de trabalho, da relação aí de contrato de trabalho e os reflexos dela através essa última modalidade aí de ruptura contratual por meio da reforma trabalhista, que é a possibilidade de rompimento do contrato pela modalidade do acordo, aquele acordo que antes era ilegal, aí hoje em dia, pós-reforma trabalhista, existe aí a mensuração de um acordo dentro dos ditames legais. De acordo com a norma de regência, assinale a opção que indica, em razão dos eventos relatados, olha aqui os 4 eventos, quem tem direito ao saque do FGTS? Quem tem direito ao saque do FGTS? Essa é a pergunta. Quem tem direito ao saque do FGTS? O aposentado por invalidez, aquele que pediu demissão do emprego,
o dispensado por justa causa ou o que se valeu do acordo com o empregador. Bom, vamos lá. Meus queridos, para todo aquele que se aposenta, é autorizado o levantamento do fundo de garantia. Então, uma vez aposentado, pode-se valer do levantamento do fundo de garantia. Com isso, já temos aqui que Davi, este pode, então, levantar o seu fundo de garantia. Só sabendo do Davi, a princípio já eliminaríamos aqui o caso de Laura. Somente Laura pode? Não, porque sabemos que Davi pode. Aí vamos verificar Heitor. Heitor pediu demissão do emprego. Existe uma vedação, meus queridos, para aquele que pede o desligamento do seu empregador, ele não faz jus ao levantamento do fundo de garantia por tempo de serviço, porque isso, em regra, é para aquele aí que veio a sofrer uma surpresa na dispensa, certo? É para aquele que vem a comportar aí, enfim, a possibilidade de salvaguardar os próximos meses de sua vida, se valendo do fundo de garantia por tempo de serviço. Lembrando que o fundo de garantia por tempo de serviço, na sua estrutura histórica, ele adentrou para o lugar da estabilidade decenal. Então, a sua estrutura é de manutenção de garantia do emprego, devido à sua roupagem de substituição em face da estabilidade decenal. Então, aquele que pede demissão, na verdade, não estaria se valendo dessa estabilidade, não estaria tendo a possibilidade de levantamento do fundo de garantia. Bom, então, Heitor não pode. Com isso, já eliminamos a B também. Todos poderão sacar? Não, porque sabemos aí que Heitor não pode. Lorenzo foi dispensado por justa causa. Lorenzo foi dispensado por justa causa. Aquele que é dispensado por justa causa é aquele que cometera uma falta grave perante o empregador. E aí não seria justo aquele que comete uma falta grave vir a se beneficiar com o levantamento do fundo de garantia por tempo de serviço. Então aí eliminamos Lorenzo, eliminamos a D também. Então Davi, Heitor e Lorenzo somente, já eliminamos aqui. Chegamos agora a Laura, né? Davi já sabemos que pode devido à aposentadoria. Temos que saber agora se é possível que Laura tenha aí a sua a possibilidade de Laura receber aí o levantamento do fundo de garantia. Bom, vamos ver aqui o que aconteceu com Laura. Laura rompeu o contrato por acordo com o empregador. Gente, a própria questão já indica para vocês que é oriundo da reforma trabalhista. E com a reforma trabalhista, incluiu-se essa nova modalidade de rescisão, que é a modalidade de rescisão por meio do acordo, lá do artigo 484A, 484A. Então, trouxe lá a modalidade de rescisão por meio de acordo. E no próprio artigo 484A, lá no seu parágrafo 1º, já tem um indicativo acerca das verbas rescisórias, como se dará, o pagamento pela metade, enfim, de aviso prévio, a multa do fundo de garantia também não deixa de ser uma multa de 40%, é uma multa de 20%, e o levantamento, o próprio parágrafo 1º do artigo 484A, disciplina a possibilidade, nessa modalidade de dispensa, de que Laura venha levantar o seu fundo de garantia na monta de 80% ali do que contém no fundo. Então, essa já havíamos, por exclusão, verificado que seria A, mas fechamos aí a alternativa A. Davi e Laura somente fazem jus a perceberem o fundo de garantia, levantarem, na verdade, sacarem o fundo de garantia por tempo de serviço. Certo? Bom, superada essa questão, vamos à questão número 72 do exame de ordem, aí número 30, questão de direito do trabalho. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa. Isso é legal, a palavrinha casados e que trabalham na mesma empresa. Essa empresa é localizada em Fortaleza.
Maria ocupa cargo de confiança. Muita atenção na sua prova quando tem aí cargo de confiança, porque a estrutura da relação de cargo de confiança, ela é distinta dos funcionários normais, daqueles funcionários que não gozam de cargo de confiança. Então, Maria ocupa cargo de confiança e por absoluta necessidade do serviço, muita atenção aqui também, absoluta necessidade do serviço, ou seja, aquela necessidade imperiosa, aquela necessidade que não pode ser deixada de lado, certo? É necessário ser transferida. Então, Maria vai ser transferida e vai ser transferida de forma aqui, ó, a fixar residência. Por quê? Porque ela vai ser transferida para longe, em razão da distância. Fortaleza, Ceará, originariamente, e vai ser transferida a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, a questão nos traz o seguinte: diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a alternativa correta. Vamos à hipótese A, aí a alternativa A, a múltipla escolha A. A transferência não poderá ser realizada porque o núcleo familiar seria desfeito, daí ser vedada por lei. Até que soa muito bem aos nossos ouvidos, aos nossos aparelhos auriculares, porque ela traz uma proteção ao núcleo familiar. Mas vamos avançar aí e a B. A transferência poderá ser realizada, mas como o casal ficará separado, isso deverá durar no máximo 1 ano. Isso seria uma baita de uma teratologia jurídica, vincular um prazo a que o casal poderia ficar separado, atrelado a uma transferência aí na relação laboral. Não existe esse prazo, não existe essa definição de o casal ficar separado e aí teria que haver um prazo máximo. Isso não existe na nossa legislação pátria. Bom, C. João terá direito pela CLT a ser transferido para o mesmo local da esposa e com isso manter a família unida. Meus queridos, quando estamos falando de cargo de confiança e absoluta necessidade do serviço, estamos falando de poder diretivo do empregador, atrelado ao seu cargo de confiança, ao braço direito do empregador, e em face aí de uma absoluta necessidade do serviço, ou seja, o empregador não está fazendo isso por agir com má fé, com deslealdade em face ao seu empregado. Pelo contrário, é um empregado que é o braço direito, é um empregado de cargo de confiança, é um empregado que vai desempenhar uma função por absoluta necessidade do serviço da empresa em Porto Alegre. E o que difere aí nesse ponto é o que disciplina o artigo 469 da CLT, que disciplina acerca das transferências. Por quê, professor? Porque a transferência, quando ela vai se operar, é necessário colher uma anuência aí do empregado, mas isso para os empregados tidos como normais. Aquele empregado que goza de um cargo de chefia, de direção, um cargo de confiança, não é necessário que se colha a anuência desse funcionário, porque ele é um funcionário especial, ele é um funcionário que se vale como o próprio empregador, certo? Então, aqui não tem essa garantia a João, que seria aí o reflexo de Maria, enfim, no cargo em comissão. O poder diretivo da empresa pode, sim, transferir apenas Maria, até por ela ser do cargo de confiança. Bom, então, diante da situação retratada, da legislação em vigor, assinale a alternativa correta. Vamos ler a D. Não há óbice para transferência, que poderá ser realizada sem que haja a obrigação de a empresa transferir João. Meus queridos, é exatamente o que diz o artigo 469, parágrafo 1º da CLT. Acompanhe aí e leia quando se tratar de questão relacionada a cargo de confiança, que é o que Maria ocupa, e demonstrado a absoluta necessidade do serviço, ou seja, a transferência é imperiosa, totalmente necessária, não há óbice nenhuma ao empregador realizar essa transferência, e essa transferência não precisa ser colhido
nem anuência de Maria e nem uma obrigação para o empregador de também transferir João, certo? Porque não há necessidade para João, então somente absoluta necessidade do serviço para Maria. Temos aí também a súmula 43 do TST, que merece que o aluno dê uma olhada. Certo? Bom, vamos à próxima questão. Questão número 73. Vera Lúcia tem 17 anos. Muita atenção aqui, meus queridos, muita atenção. Vera Lúcia tem 17 anos. Olha o sinalzinho, muita atenção aqui, a idade. Vera Lúcia é menor de idade, certo? Então, atenção às regras para o menor de idade, porque você se empolga na questão, vai ficando envolvido com a questão, você já está cansado eventualmente com a prova, por isso que o foco é resolver primeiro as questões de ética e depois já vir para as questões de direito do trabalho, porque é dentro de uma conjectura lógica, certo? Se você tiver começado lá na questão 1, você já vai estar cansado aqui na questão número 73 e vai passar rapidamente pela idade e vai adentrar ali no liame da questão das demais informações relevantes e aí vai se confundir. Vera Lúcia tem 17 anos, então grifa aí, e foi contratada como atendente. Então aqui foi contratada como atendente em uma loja de conveniência. Trabalhando em escala, olha aí, atenção, escala 12/36, pós-reforma, isso aqui está bem delineado, 12/36. No horário entre, aqui também é fulcral para você resolver essa questão. No horário das 19 horas às 7 horas da manhã. Atenção, o que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Eu quero que você esteja em casa e tenha respondido agora, professor, aqui nessa jornada terá adicional noturna, uma jornada noturna, com pausa alimentar de 1 hora, aí tranquilo, a pausa alimentar, o artigo 611, inclusive, autoriza de 30 minutos, enfim, até 2 horas, mediante negociação. Essa escala é prevista no acordo coletivo, assinado pela loja, ou seja, dando credibilidade e afim com a escala 12/36, ok? Com o sindicato de classe em vigor. A empregada teve a CTPS assinada, muito bem, e tem como atribuições auxiliar os clientes, receber o pagamento das compras e dar troco quando necessário. Legal, ela está bem aí, alinhada com a atividade de atendente de uma loja de conveniência. Diante do quadro apresentado e das normas legais, assinale a afirmativa correta. A primeira, a hipótese trata de trabalho proibido. Será que é proibido ser atendente nessa escala, com essa jornada, com essa hora? Não sei, vamos avançar. O contrato é plenamente válido. A CTPS está assinada, as atribuições também aqui parece, mas um é totalmente o inverso do outro, ou é proibido ou é válido. Vamos avançar assim. A situação retrata caso de atividade com objeto ilícito. Objeto ilícito, meus queridos? O que tem de objeto ilícito em ser atendente, em realizar aqui as vendas, o pagamento das compras, dar o troco? Objeto ilícito? Não tem objeto ilícito. Então, essa aqui você já descarta, a C não é de jeito nenhum. Aqui, a D. Por ter 17 anos, olha que a lembrança, a idade. Vera Lúcia fica impedida de trabalhar em escala 12/36, devendo ser alterada a jornada. Meus queridos, a CLT não disciplina acerca do impedimento aí da jornada 12/36 dessa em relação ao menor de idade. Então, não há uma vinculação, esse impedimento que busca a alternativa de trazer aqui que ela estaria impedida de trabalhar em razão da escala. Bom, ficamos aqui com a A e com a B. O contrato é plenamente válido? Aparentemente, sim. Tem todas as descrições: atendente, escala, horário, carteira assinada, atribuições, ok. Qual é o problema? Os 17 anos com a jornada noturna. A hipótese trata de trabalho proibido, vedação do artigo 404 da CLT. O artigo 404 da CLT
não autoriza que o menor de idade venha a exercer jornada em escala noturna. Então, não é possível, não é crível que o menor de 18 anos realize uma jornada aqui noturna, a jornada noturna urbana, para que todos se recordem, aquela entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Olha aqui a jornada comportando das 19 às 7. Dentro dela, é claro que perpassa aí as 22 horas até as 5 horas da manhã. Então, existe a vedação, a proibição. A alternativa correta da questão 73 é a alternativa A. Maravilha! Vamos à questão número 74. Olha aqui, questão 74 acerca de direito coletivo. Olha, questão aí de sindicatos, enfim, atrelado a direito coletivo do trabalho. O Sindicato dos Empregados X entabulou com o Sindicato dos Empregados Y uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos, que haveria instituição de banco de horas, que é o banco de horas anual, legal, cadê aqui? Como que marca? Pronto. Que nas jornadas de trabalho de até 7 horas diárias, haveria intervalo para refeição de 20 minutos e que a participação nos lucros seria dividida em 4 parcelas anuais, ou seja, PLR, participação nos lucros e resultados, em 4 parcelas anuais o pagamento. Considerando o teor da norma coletiva, olha aqui, norma coletiva, então direito coletivo, e suas cláusulas, e considerando o disposto na CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá avançar, então, em relação a essa questão. A convenção, alternativa A, a convenção é nula quanto à participação nos lucros, que não pode ser dividida em mais de 2 parcelas anuais. Bom, meus queridos, é certo que a lei que define acerca da participação de lucros e resultados, ela diz em 2 parcelas anuais. Contudo, pós-reforma trabalhista, lá no artigo 611-A, inciso 15, autorizou-se aí que os sindicatos, por meio de norma coletiva, definam a forma de pagamento, a forma de estruturação para recebimento, enfim, para galgar aí e fazer jus à participação nos lucros. Então, a convenção não é nula em relação aqui à participação nos lucros, que daí, em face da Constituição, é autorizado o artigo 611-A, inciso 15. B. É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva. Aí não tem dúvida, né, gente? Já é essa. Sabemos que sempre o intervalo intrajornada, a pausa para refeição, intervalo intrajornada, era de 1 hora. Era de 1 hora, no mínimo 1 hora. Passando pós-reforma trabalhista, de 13/11 de 2017, a possibilidade para aquelas jornadas superiores a 6 horas, que fosse, então, um adicional mínimo de 30 minutos. E olha que doideira que a questão nos traz, que as jornadas de até 6 horas diárias, ou seja, mais aqui, né, superiores a 6 horas, estava atrelado a possibilidade de 20 minutos em total, contrassenso aí ao que disciplina o artigo 611-A, inciso 3. 611-A, inciso 3 é o limite mínimo de 30 minutos para aquelas jornadas acima de 6 horas. Então, essa não resta dúvidas. Mas vamos ver aqui. Inválida a cláusula referente à modalidade de registro da jornada de trabalho, que não pode ser feito por meio de um aplicativo. Também é autorizado aí, convenção coletiva, adequação da marcação da jornada de trabalho, e esse aplicativo aí a jornada de trabalho. D. Inválido o banco de horas estipulado, pois em norma coletiva ele somente pode ser realizado para
compensação semestral, totalmente errado em relação aqui, compensação semestral. O banco de horas, contido no artigo 611-A, inciso 2, é autorizado por meio de norma coletiva que a compensação se dê de forma anual, e é o que diz a questão aqui, essa compensação, o banco de horas de forma anual. Então, essa 74 é uma das mais fáceis aqui, enfim, é atrelado a 30 minutos de intervalo entre a jornada para jornadas superiores a 6 horas, alternativa B. Bom, e agora vamos para a última questão de direito do trabalho da nossa prova exame unificado número 30, a questão número 75, onde trata-se aí de algo que fora polêmico até meados de 2012, a questão de vigia e vigilante, a questão de asseio e conservação, com a definição de proteção pessoal e patrimonial, onde inúmeros casos foram levados até o TST, Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, para delinear aí a diferença do vigia para o vigilante, a questão do vigilante armado e o vigia que não tem autorização da utilização de armas. Muita atenção que o asseio e conservação, o vigia, a Lei 12.740 de 2012, aí acerca da regulamentação, e atrelado ao vigilante. O vigilante, ele deve ser treinado, ainda mais o vigilante armado, porque ele protege pessoas, ele protege patrimônio. Ele deve ter, no mínimo, 21 anos e tem que realizar curso junto à Polícia Federal. Bom, mas a questão é de periculosidade. Então vamos ler a questão. Edmilson é vigia noturno. Então temos Edmilson, que é vigia noturno, em um condomínio residencial de apartamentos. Paulo é vigilante armado de uma agência bancária. E Letícia é motociclista de entregas de uma empresa de logística. Avalie os 3 casos apresentados e, observadas as regras da CLT, assinale a afirmativa correta. Paulo, que é o vigilante armado, e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosidade? A atividade de Edmilson não é considerada perigosa e, por isso, ele não deve receber adicional. Bom, já vamos avançar isso aqui e demonstrar que essa é a questão certa. Professor, por que é a questão certa? Onde que está indicado isso? Lá no artigo 193 da CLT. O artigo 193 da CLT disciplina acerca do adicional de periculosidade. Você deve verificar que todas as questões, todas as alternativas vão falar de adicional de periculosidade. Então, o que você precisa saber do adicional de periculosidade? E a prova da OAB da primeira fase, você não pode aí se valer do vademecum para consulta. Só que no seu estudo prévio, existem alguns artigos, alguns pontos que você já acaba gravando, certo? Bom, então vamos lá. Paulo e Letícia exercem atividade perigosa? Exercem. Aonde está isso? Artigo 193, inciso 1, fala aí dos inflamáveis, inciso 2, fala do vigilante armado, daquele para proteção pessoal e patrimonial, que é o vigilante, aquele que tem que ter mais de 21 anos, que tem que ter o curso perante a Polícia Federal. Professor, tá, mas tem Letícia aqui. A Letícia, professor, ela é motociclista. Eu li o inciso 1, li o inciso 2, não achei nada aí do motociclista. Eu vi que tem o eletricitário, vi que tem a questão dos inflamáveis, dos explosivos, do vigilante armado. E o motociclista, onde está? Lá no parágrafo 4º do mesmo artigo 193, ou seja, é equiparado à atividade perigosa, também a atividade do motociclista. E nada acerca do vigia. O vigia é asseio e conservação. Então essa é a questão correta. Bom, vamos ver a B. Considerando que os 3 empregados não lidam com explosivos e inflamáveis, salvo por disposição e norma coletiva, nenhum deles terá direito ao recebimento de adicional de periculosidade.
Sabemos que o adicional de periculosidade não é apenas para aqueles que manejam explosivos e inflamáveis, também para os motociclistas, também para os vigilantes armados e também para os eletricitários, aqueles que trabalham com energia elétrica de alta tensão. Bom, C. Os 3 empregados fazem jus ao adicional de periculosidade, pois as profissões de Edmilson e Paulo estão sujeitas ao risco de violência física e a de Letícia ao risco de vida. Muita atenção, por um certo tempo, incluía-se vários advogados ingressaram com ações atrelando aí o que seria a função do Edmilson de vigia noturno, que também sofreria aí, também estaria protegendo o patrimônio, também estaria protegendo aí a questão pessoal, enfim, mas o TST pacificou aí nos seus julgados que a questão do vigia, que é aquele que não está armado, a sua finalidade é de asseio e conservação, não fazendo jus ao adicional de periculosidade, não estando aí em risco de violência física, risco à vida. Por sua vez, o vigilante armado, esse sim, protege o patrimônio, protege pessoas e está exposto à violência física, ao risco aí de vida, certo? Então, por isso, não são os 3. E a D, apenas Paulo e Edmilson têm direito ao adicional de periculosidade por conta do risco de violência física, não. Temos aí Letícia, motociclista, nos termos do artigo 193, parágrafo 4º, ao motociclista é devido aí o adicional de periculosidade. Bom, com isso finalizamos aí as questões número 70, alternativa B, número 71, alternativa A, número 72, alternativa D, número 73, alternativa A, número 74B e número 75A também. Então, finalizamos aí as questões de direito do trabalho, as 6 questões de direito do trabalho contidas na prova. Certo? Bom, agora vocês voltam aqui a me enxergar, enfim. Com isso, meus queridos alunos, fechamos aí as questões de direito do trabalho, uma dinâmica de resolução de questões nesse nosso último encontro, aí, primeiro e último encontro, né? Na verdade, o primeiro aqui comigo, mas já é o último encontro aí da nossa atividade desse curso de extensão, de aperfeiçoamento, para que você venha galgar a sua aprovação no exame de ordem, aí, número 31, 32 e os exames de ordem que venham a seguir. Certo? Bom, adianto a todos vocês que gostaria de fazer uma festa de encerramento deste nosso curso, que iniciou aí de forma calma, mas ganhou um volume, ganhou uma dimensão com inúmeros alunos, enfim, participando em grupo de WhatsApp, acompanhando as aulas, e o curso foi simplesmente um sucesso. E aquilo que é um sucesso deve ser brindado com muita alegria e festividade. Então já adianto a todos vocês, com aquela manutenção do grupo, enfim, que iremos fazer uma festa de encerramento aí dos trabalhos. E aí vou disponibilizar a minha casa para ser realizado essa festa. Enfim, a gente faz um churrasco, uma confraternização entre docentes e discentes para festejar aí com sucesso tanto a sua aprovação no exame de ordem, como também aí a evolução desse curso que encerra agora. Bom, em face da pandemia, não temos aí uma data definida, a possibilidade ainda de nos reunirmos para essa festividade. Mas tão logo passe essa pandemia, creio que em meados aí até o final do ano, então na primeira semana aí de dezembro, provavelmente, vamos fazer aí um encontro, uma confraternização para vocês que, de forma brilhante, engrandeceram esse curso com a presença de vocês, com os questionamentos de vocês, com esse debate, com essa troca e com a evolução dos estudos jurídicos, que é ponto fulcral. Novamente, parabenizo a todos vocês que se valeram desse momento de pandemia para agregarem mais conhecimento para vocês. Certo?
Grande abraço a todos vocês, com isso encerro aqui a minha participação, encaminho um grande abraço a todos os alunos que acompanharam esse encontro de encerramento, agradeço aos professores Igor Arruda, agradeço ao professor João Bolfo pelo empenho à frente dessas aulas de Direito Constitucional, Penal e Processo Penal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e é isso aí. Valeu!